Olá, meus amores! Hoje estou aqui para mais uma dose diária de terapia e eu venho falar com vocês sobre as 3 leis sistêmicas da constelação familiar. Quais são essas leis? As leis são hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Essas 3 leis são leis universais. Elas têm que ser observadas para que as relações deem certo. Quando uma dessas leis sofre alguma infração, o sistema familiar vai de alguma forma tentar compensar isso. O que eu estou querendo dizer com o que eu estou falando? A lei do pertencimento. O que diz dentro da constelação familiar a lei do pertencimento? Ela diz que todos pertencem. Todas as pessoas da família pertencem. Ou seja, você não pode excluir ninguém. Vamos falar em exemplo? Por exemplo, aquele tio alcoólatra, da qual ninguém chama para as festas, ninguém nem comenta que ele existe. Aquele filho drogado, que é abafado. E se a gente voltar um pouco mais, hoje em dia, ainda bem que não acontece mais, mas se voltarmos a algumas gerações, vocês, se não passaram por isso, podem perguntar às suas mães ou avós ou até bisavós que era muito comum. O quê? Quando uma criança nascia com um problema mental, com alguma questão de ser especial, essa criança era trancada dentro de casa, muitas vezes trancada dentro de um quarto. E ali essa criança vivia. Ela era escondida da sociedade, ela era escondida das pessoas. Muitas vezes ninguém nem sabia, nem vinha a saber que esse casal, que essa mãe tinha tido um filho, do tanto que essa criança era escondida. Isso é infringir uma lei sistêmica, uma lei do pertencimento. Nós não podemos excluir nenhum membro da família. Todos fazem parte. Outro exemplo que acontece até nos dias de hoje, muito comum e muita gente não sabe. Crianças que foram abortadas. Tanto aborto provocado como aborto natural, não importa. Aqui nós não estamos levando em conta se isso é legal, se não é, se é lícito, se não é, não vem ao caso. Por isso que eu equiparo tanto o aborto provocado quanto o aborto natural. Muitas mãezinhas não consideram essas crianças como filhos. E aí depois disso tem mais 1, 2 filhos, vamos supor que tenha mais um. Aí ela se refere como eu tenho um único filho. Isso é uma exclusão, entendem? Existiu uma criança, essa criança por algum motivo não veio a viver, mas ela já existiu dentro do sistema. Esse sistema familiar. Então ela tem que ser considerada. Como? Sim, eu tenho, nesse caso, 2 filhos. Um falecido e um vivo. Entenderam? Então, ninguém, nenhum membro da família pode ser excluído. Por conta de que, se ele for excluído, as gerações seguintes vão, em algum aspecto, tentar equilibrar essa exclusão. Como esse equilíbrio vai acontecer? Aí depois nós vamos, talvez em um outro vídeo, abordar, senão esse vai ficar muito longo. Então, esse é a primeira lei, a do pertencimento. A segunda lei da constelação é a hierarquia. O que quer dizer a hierarquia? Quer dizer que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Os pais são maiores do que os filhos. O que é ser maior? Ser maior é que tem cuidado, que cuida, o menor obedece. Essa é a lei da hierarquia e essa hierarquia deve ser observada.
Quando essa hierarquia não é observada, acontece algo que está sendo muito comum nos dias de hoje. Crianças, pequenos reizinhos que eu falo, né? Crianças que mandam na casa. Às vezes, eu já cheguei a ver criança dentro de consultório médico chutando a perna da avó, da mãe, desrespeitando. Isso é uma infração da hierarquia. Então, quem vem antes é maior do que quem vem depois. Dentro dessa vertente da hierarquia, a gente tem que sempre observar que os nossos ancestrais sempre são maiores. Alguns distúrbios dessa hierarquia é quando, esse exemplo que eu dei, que filhos pequenos mandam na casa, ou uma inversão, quando os filhos se colocam maiores do que os pais e tentam cuidar desses pais. Cuidar não no sentido de cuidar quando eles precisam de cuidados, quando eles estão já idosos. Não. Cuidar de servir como mãe, como pai, de ter responsabilidade perante esse pai e essa mãe. Isso também é um desequilíbrio muito grande e o filho vai arcar com uma carga muito pesada. Então, a primeira lei é a do pertencimento. A segunda lei é a do equilíbrio, é a da hierarquia. E nós vamos agora para a terceira lei, que é a do equilíbrio. O que quer dizer a lei do equilíbrio? Quer dizer que todas as nossas relações têm que estarem equilibradas. E o que isso diz? Existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Nós temos que ter um equilíbrio. Se você só dá e não recebe, está em desequilíbrio, desarmonia essa relação. E o contrário também, né? Se você só recebe e não dá, também está em desequilíbrio. Então, qualquer relação precisa existir um equilíbrio entre o dar e o receber, entre o fazer e o tomar, né? Para que essa relação seja uma relação harmônica, para que o sistema esteja equilibrado. Muitas vezes, dentro de um casal, dentro da relação de um casal, existem brigas e o casal não consegue identificar por que essas brigas estão acontecendo. E a hora que a gente vai para uma sessão de terapia e aprofunda, é porque por trás disso existe um pano de fundo de desequilíbrio. Quando nós equilibramos essa relação, as brigas diminuem e muitas vezes até cessam. Então, essas são as 3 leis sistêmicas da constelação que nós temos que obedecer para ter uma melhor qualidade de vida dentro do sistema familiar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.